Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um estudo sobre as doces verdades da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar sobre profeta verdadeiro, profeta falso, como descobrir se suas palavras são doces na boca ou amargas. Como assim? Vem comigo e vamos descobrir. Hoje, mais uma vez, recebemos nossos convidados aqui, professora Wélida Dancini e o pastor Célio Longo. Tudo bem? Tudo bem. Que bom que eu tenho vocês aqui novamente para estudarmos sobre a Bíblia. Bem, você já reparou que as notas, elas precisam de algumas marcas para serem verdadeiras? A nota de R$50, por exemplo, ela precisa de um fio de segurança, ela precisa de todo um código mostrando a sua série no dinheiro, ela também precisa de uma marca d'água e ela também tem uma impressão em alto relevo, além de outros elementos. No total, são 12 elementos para descobrir se uma nota é verdadeira ou falsa. No caso dos profetas, é semelhante. Mas, para isso, a gente precisa saber quais são os elementos, quais são as características de um profeta verdadeiro ou de um profeta falso. Então vamos descobrir hoje com os nossos amigos aqui. Mas antes de saber verdadeiro ou falso, né, Wélida, explica pra gente então o que é um profeta. Bom, o profeta, ele é aquele que leva uma mensagem de Deus. Primeiro é importante a gente entender que Deus ele tem um desejo muito grande de se comunicar conosco. E isso desde a criação. Quando a gente vai, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 3, o verso 8, a gente lê o seguinte, olha só. Quando ouviram a voz de Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Aqui está contando a história de Adão e Eva, no episódio da queda, mas o ponto que eu queria ressaltar aqui é que Deus, ele todos os dias, ele ia se comunicar com Adão e Eva no jardim. Falava pessoalmente com o casal. Pessoalmente, esse era um privilégio que eles tinham, que depois do pecado a gente perdeu esse privilégio desse contato pessoal com Deus. Então, isso mostra que desde o início, Deus ele sempre teve um desejo muito grande de se comunicar com seus filhos, que hoje somos nós, na época, Adão e Eva. Mas com o pecado, essa comunicação ela foi interrompida, foi quebrada, né, pastor? Houve uma mudança nesse plano original de Deus, que era essa comunicação pessoal. Exato. Conta pra gente como foi isso. Veja só, aqui no livro de Amós eu tenho um texto que diz assim, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, o profeta era uma pessoa especial que Deus designou ao longo da história, justamente para transmitir a sua mensagem. Ele tinha uma função muito específica, transmitir a mensagem de Deus no contexto da aliança e dizer ao povo, às pessoas da sua comunidade, as palavras que Deus queria que aquele povo, no caso, obedecesse. Veja que as palavras, a mensagem que o profeta proferia, era justamente a ordem que Deus mandava fazer. Então, o profeta ele tinha que estar de acordo com a vontade de Deus também. Então, se Deus mandava ele designar, tinha para ele uma tarefa, essa tarefa tinha que ser executada. E normalmente, às vezes, não era muito bem recebido pelo povo, mas a mensagem de Deus tinha que ser transmitida às pessoas. Então, no caso do profeta, além da Bíblia, Deus fala conosco através da Bíblia, da oração, que nós já vimos nas lições anteriores, através da natureza, mas então o profeta é mais uma forma de Deus se comunicar com o seu povo, seria isso? Sim, exatamente. Exatamente. E agora, Gi, é interessante a gente compreender o que significa profeta, porque é uma concepção popular do que seja profeta. Quando a gente ouve a palavra profeta, às vezes a gente sente assim até um arrepio. Nossa, é alguém que vai prever o futuro. Eu me lembro logo das previsões de final de ano, né? Do ano seguinte, aí enche de profetas na televisão. Como que é? Não é isso, então? Então, a palavra profeta, se a gente for ao dicionário, se a gente fizer uma pesquisa sobre isso, e principalmente a Bíblia, né? Como é que a Bíblia se refere ao profeta? Profeta significa mensageiro ou porta-voz. Então, o profeta é aquele que vai levar uma mensagem de Deus, aquele que vai ser um porta-voz, um comunicador da vontade de Deus. Não significa necessariamente que seja uma previsão do futuro, embora Deus ele possa revelar o futuro para o profeta. Se for revelada,
evidentemente tem que ser cumprida essa profecia. Mas o profeta é o mensageiro, esse é o sentido da palavra, mensageiro, porta-voz, e não simplesmente quem faz uma premonição em relação ao futuro. Então, no caso, Certo. o profeta, ele é um mensageiro. E se ele é de Deus, então ele é um mensageiro De Deus. de Deus, um mensageiro verdadeiro. Verdadeiro. Exatamente. E ele pode ser homem, pode ser mulher, pode ser jovem, entende? No livro de Joel, capítulo 2, Gislene, verso 28, diz assim: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Então Deus, através do profeta, agora Deus ele pode comunicar a sua vontade através de um sonho, através de uma visão, ok? Deus pode dar uma mensagem para ele dessas formas. Então, no caso, qualquer pessoa pode ser qualquer pessoa assim, homem, mulher, ou jovem, ou criança, pode acabar sendo escolhido por Deus. Exatamente. E na Bíblia tem exemplos de mulheres, por exemplo, como profetisas, ou só homens? Tem a profetisa Débora, Débora, né? as filhas de Filipe, Exatamente. eram mulheres. De jovens profetizavam. também, né? O próprio Daniel, Daniel era um jovem. que jovem ele recebeu esse dom, né? Então, E como que eu sei essas características para saber se esse profeta é verdadeiro ou falso? Ou seja, se ele fala mesmo de Deus ou não? essa pergunta sua é muito importante e, na realidade, a gente precisa compreender muito isso, porque se existe o profeta verdadeiro, é porque existe o falso também. É verdade. Então, é muito importante que a gente saiba discriminar qual é o verdadeiro, qual é o falso, para que a gente não seja enganado. Então, a gente queria apresentar para você quais são as características do profeta verdadeiro. Legal. Porque quando você compreende qual é a característica do verdadeiro, automaticamente você vai identificar qual é o falso. Se não está dentro daquilo, então é falso. Exatamente. Da mesma forma como você apresentou a cédula aí do dinheiro, o profeta também tem as características. E eu vou então aqui apresentar a primeira característica aqui. Ela vem descrita aqui em Deuteronômio 13, versos de 1 a 13. Olha só que interessante. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder que tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-lo, não ouvirás a palavra deste profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber que amais. Então, o que aqui está sendo dito aqui em Deuteronômio? O profeta, ele precisa ser fiel a Deus. Se ele, na sua mensagem, na sua profecia, ele te induzir ou te levar a adorar um outro Deus que não o Deus criador dos céus e da terra, esse profeta é falso. Então, o profeta verdadeiro, o primeiro elemento, primeira característica, ele serve a Deus, ele é fiel. Ele não pode ser qualquer um, viver de qualquer jeito e dizer que está falando de Deus. E ele te leva a ter maior comunhão com o Deus verdadeiro. Entendi. E a profecia é em nome desse Deus. Essa é a primeira característica. Muito Há uma segunda característica, encontrada no livro de Isaías, capítulo 8, o verso 19 diz assim, ó, quando vos disserem, consultai os necromantes, os adivinhos, aqueles que chilreiam ou murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei é o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Você estava dizendo aqui no início, essas previsões de final de ano, etc. e tal, né? Exatamente. Uhum. Então, veja, o texto bíblico ele diz muito claro aqui. O profeta, ele tem que acreditar em Deus, ele tem que crer, ele tem que ser uma pessoa de Deus, mas ele também tem que ter a sua vida, a sua mensagem tem que estar embasada na Bíblia, na palavra de Deus. Então, se está Aqui. baseado em números, em Não. astros, isso não vem de Deus. Não vem de Deus, desculpe, mas o profeta verdadeiro, o mensageiro verdadeiro de Deus, ele está, a sua fé, a sua palavra, a sua mensagem está embasada na Bíblia, na palavra de Muito Deus. bem. Então, a vida dele é de acordo com a vontade de Deus. E a sua sua mensagem também, de segunda acordo com a palavra de característica. Deus. Tem mais alguma? A terceira característica que eu quero colocar para vocês, ela está aqui em Mateus, no capítulo 7, o verso 15 e o verso 16. Aqui é dito assim, acautelai-vos dos falsos profetas. Então, essa conversa de falso profeta não é conversa de gente. A Bíblia fala sobre os falsos profetas. Acautelai-vos, que se vos
que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conheceis. Então aqui vem dizendo que há sim os profetas que são falsos e que eles vêm de forma disfarçada. Então a gente precisa realmente conhecer muito bem essas características para que a gente consiga decifrar qual é o verdadeiro e qual é o falso, porque ele vem disfarçado. Essas ovelhas é como se a pessoa dissesse que é de Deus e não é de Deus, mas na verdade ela não é de Deus. Exatamente. E esses frutos seriam fazer coisas que não estão de acordo com os princípios da Bíblia. O testemunho da pessoa, a vida dela precisa estar de acordo com o que a Bíblia orienta. Então, a vida dela deve ser um reflexo das orientações da Bíblia, né? E ele não pode pregar... Na vida pessoal, inclusive, exatamente, né? Ele não seu pode casamento, pregar. na sua saúde, nos negócios. Exatamente. E um detalhe mais, aqui no livro de 1 São João, Gislene, o capítulo 2 e o capítulo 4, tem 2 versículos aqui bem interessantes, diz assim, ó, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, a Bíblia é dura aqui, ó, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, ou seja, eu conheço Cristo, eu estou profetizando a respeito de Cristo, tá, mas ele não guarda os mandamentos de Deus, ele não cuida dos mandamentos, mas é uma pessoa bondosa, é um homem bondoso, ele fala, ele cura, mas isso está fora de cogitação. Né? Isso é muito sério. A Bíblia diz, é mentiroso, porque não guarda os mandamentos de Deus. E outra coisa, algumas pessoas até falam assim, mas o profeta disse isso, mas a palavra de Deus está dizendo aquilo. Em quem eu vou acreditar? E muitas pessoas vão na onda do profeta, na onda da pessoa que está dizendo. Quando, na verdade, a Bíblia diz assim, ó, 1 João, capítulo 4, verso 1, amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Ou seja, eu devo fazer, aquilo que nós estamos fazendo aqui, verificar se a vida desse profeta está de acordo com a Bíblia. Exatamente. E a sua mensagem, a sua vida, com a Bíblia confere também. Com a Bíblia. Não conferiu? Então é mentira. É mentira. É mentira. Tem gente que fala assim, mas ele é tão poderoso porque ele cura, ele expulsa demônios, ele fala e as coisas acontecem. Mas se ele não estiver de acordo com a palavra de Deus, como o pastor falou ali, seguindo os mandamentos de Deus, é falso. Até os milagres não serão de Deus, então? Não são. Não serão de Deus. E assim, nós da Igreja Adventista, nós cremos que os profetas, o ministério profético, é uma coisa que aconteceu no passado, mas também é um ministério presente. E na nossa igreja, nós cremos que houve uma profetisa, Ellen White, como a gente já viu, o profeta não tem que ser apenas do sexo masculino, mas a Bíblia apresentou alguns exemplos também de mulheres que tiveram esse dom profético. E nós cremos no ministério profético de Ellen White, que foi uma jovem, ela começou o ministério dela ainda jovem, e ela produziu muitos materiais que foram consequências de sonhos, de visões, de revelações que Deus deu para ela, trazendo orientações para a Igreja de Deus no momento presente que nós estamos inseridos. Né? No caso, ela foi escolhida por Deus ou ela quis ser profeta? Como funciona isso? Esse é um detalhe bem interessante, porque muitas pessoas se intitulam profeta. Não, eu sou profeta, eu quero falar, eu tenho a mensagem, Deus está me usando dessa forma. Ou eu quero ser isso, eu quero desenvolver esse ministério. Exatamente, isso é um ponto importante, porque veja só, na vida de Ellen White não foi dessa forma. Assim como, se você espelhar a vida dos profetas e espelhar a vida dela, você vai ver que há muitas características que são de muita coincidência. Por exemplo, o profeta Jeremias, o apóstolo Paulo, eles tiveram auxiliares que, assim, devido à sua idade, devido ao contexto em que eles estavam, eles tinham auxiliares que os ajudavam a escrever. Ellen White também teve nesse contexto. Ela era uma mulher, assim como as filhas de Felipe e até mesmo a profetisa Débora. E um detalhe, ela também, nos seus livros, ela também escreveu, ela também fez pesquisa. Assim como Lucas fez pesquisa a respeito da vida de Cristo, ela também fez pesquisa e colocou nos seus livros. Então veja, e a vida dela é pautada na palavra, pela Bíblia. Ela acreditava em Jesus Cristo encarnado, ela acreditava na palavra de Deus, ela guardava os mandamentos de Deus, e a sua vida é pautada pela Bíblia, pela palavra de Deus. É assim que a gente deve medir o profeta. E dessa forma que a igreja entende que ela é uma profetisa verdadeira. Ela falou de coisas que no seu tempo não existiam. Ela falou a respeito de saúde, de educação, coisas que servem para hoje.
e coisas que serviu para E que a ciência até parece que tem confirmado, Com então, certeza. essas coisas. Exatamente. E tem um texto que eu gosto muito, lá em 2 Crônicas 20:20, porque algumas pessoas falam assim, mas eu vou acreditar no profeta verdadeiro. Nós devemos acreditar sim. A Bíblia diz o seguinte, no final do verso 20, 2 Crônicas 20:20, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Então, se nós desejamos segurança nesse mundo de insegurança, nós precisamos crer em Deus. Mas se nós desejamos prosperar em todas as áreas da nossa vida, prosperar na nossa saúde, no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, prosperar na nossa vida espiritual, a Bíblia diz que o segredo para nós prosperarmos é crermos nos profetas. Então, de fato, nós cremos no ministério profético de Ellen White e a gente entende que o ministério dela não vem colocar os escritos dela acima da Bíblia. Ela mesma diz que a Bíblia é a luz maior e todo o material dela está em concordância com a Bíblia, mas não de forma superior. Nós não adoramos Ellen White, mas nós respeitamos o material que ela escreveu, porque nós cremos que foi inspirado por Deus. Nada e a do que ela escreveu contradiz o que está na Bíblia. Exatamente. E a Bíblia mesmo diz que se nós crermos nos profetas, nós iremos prosperar. Nós vamos prosperar. E é por isso, Gislene e Wélida, que eu quero fazer um convite a você, amigo que está nos assistindo nesse momento. Quero convidá-lo a estudar a Bíblia, a estudar a respeito do ministério de Ellen White. E mais do que isso, estudar a respeito do dom profético, que é tão importante nos dias nos quais estamos vivendo hoje. Há muitos falsos profetas levantados no mundo hoje, mas eu quero desafiar você a estudar a palavra de Deus e a estudar o ministério de Ellen White e ver que ali há uma esperança para todos nós. E mais do que nunca, há uma esperança para você que está nos ouvindo nesse momento. Eu espero que Deus o abençoe e aceite o nosso convite. Seja feliz, que Deus o abençoe. Amém. Quanto conhecimento a gente consegue extrair da palavra de Deus. É maravilhoso. Já estamos mais da metade aí dos nossos estudos e ainda tem muita coisa para a gente aprender. E eu estou muito feliz pelo que eu aprendi hoje junto com você. Então eu te convido a continuar nos acompanhando no próximo estudo. Tchauzinho e até lá!